As magias do infinito em matemática. Professor Fabiano Ferreira. Projeto Omegalef. Problemas interessantes e avançados de matemática, física e química dos ensinos fundamental, médio e superior. Superior? Porque aqui nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, algumas coisas que são ensinadas no ensino médio da Índia são transferidas para o ensino superior. Porém, nós em certas partes estaremos seguindo o currículo indiano de ensino. As magias do infinito em matemática. Magias do infinito em matemática? Sim, porque este vídeo vai trazer alguns assuntos em matemáticas que parecem realmente mágica, truques, e você vê a resolução de problemas de um modo tão interessante, tão simples, que parece um passe de mágica. Projeto Omegalef, levando a educação de qualidade a todos aqueles que não podem pagar o preço pela excelência em educação. É bem verdade que você paga o preço, só não recebe a mercadoria. Visite o nosso website omega4edu.org e também temos as nossas comunidades no Facebook e no Orkut. Comunidade Projeto Omegalef. Aprenda essa palavra, Omegalef. É a letra ômega do grego e Aleph do hebraico. Mas por que essas letras? Eu explico mais tarde. E temos também o nosso canal no YouTube. Esse vídeo está sendo levado a você, numa cortesia do YouTube. Então, acesse o nosso canal e fique atentos. Inscreva-se no nosso canal Omegalef IIT. Esse IIT representam a sigla do Indian Institute of Technology, Instituto Indiano de Tecnologia. Atenção! Estes vídeos são sobre as ideias de dois matemáticos perigosíssimos. O primeiro, Galileu Galilei, 1564 a 1642, foi excomungado pela Igreja, e o segundo, Georg Cantor, 1845 a 1918, acabou seus dias num sanatório, totalmente louco por desenvolver as ideias perniciosas do primeiro. Está avisado. Dedicamos esta série de vídeos a esses loucos matemáticos que ousaram viver à frente de seu tempo e penetrar nesses perigosos domínios, mas advertimos. Primeiro, perigo de dar cãibra mental. Segundo, crianças podem se tornar precoces e apresentar sintomas de genialidade e passar a infernizar a vida de seus professores. Se você não quer que o seu filho se torne um gênio, se você quer que o seu filho continue medíocre, com notas baixas, desinteressado pelos estudos, não o permita assistir esses vídeos, porque eles causam uma revolução. E se você não tem a cabecinha no lugar, pode dar cãibra mental e ir para o sanatório. As magias do infinito em matemática. O que nós queremos desenvolver e como é que nós vamos fazer isso? Falar sobre magias do infinito em matemática? De fato, o infinito é fascinante. É muito interessante. Quando nós estudamos as propriedades do infinito, nós ficamos num mundo cheio de coisas estranhas, totalmente estranhas, mas que na realidade são parte da natureza do infinito. E nós que somos finitos, quando começamos a estudar o infinito, obviamente nós temos barreiras intransponíveis, porque no domínio do infinito todas as coisas são possíveis. Instituto Omegalef de Educação Avançada traz para você o paradoxo de Galileu. Galileu Galilei, como dissemos,
viveu de 1564 a 1642. E como desenvolveremos essa nossa história? Nós estamos desenvolvendo uma saga. Nós temos aqui a caminhada de Sintayagupta, que descobre as magias do infinito em matemática, guiado pelo seu mentor, Kumar Gandhiji. E aí, esse menininho de apenas 11 anos, esse ano Sintaya estará completando 12 anos. Ele persegue e, num treinamento especial com Kumar Gandhiji, que é o seu professor, doutor pelo IIT, pelo Indian Institute of Technology, Instituto Indiano de Tecnologia, ele está preparando esse precoce menino para que ele seja uma fera em matemática, um gênio. Professor Fabiano Ferreira, ensinando de um modo diferente, descontraído, para que você possa realmente ser um sucesso. As magias do infinito em matemática. O paradoxo de Galileu. Galileu Galilei. Sintayagupta pergunta: por que o termo paradoxo? A simples definição de paradoxo, disse o professor Kumar Gandhiji na sala de aula exclusiva para o Sintayagupta. E nós tivemos o privilégio de acessar essa sala de aula e acompanhar toda a discussão. A simples definição de paradoxo é que ele consiste de uma afirmação aparentemente contraditória, mas que, no entanto, é verdadeira. O paradoxo de Galileu prova, por exemplo, que há tantos números naturais quantos são os números quadrados, os números ímpares, os números pares, os números triangulares, o que parece um contrassenso. Daí o termo paradoxo, uma afirmação aparentemente contraditória. Sintaya perguntou: professor, como é que é? Há tantos números naturais quantos são os números quadrados? Os números quadrados estão contidos nos números naturais. São eles 1, 4, 9, 16, 25 e assim sucessivamente. Professor, o senhor está me afirmando que esses dois conjuntos têm o mesmo número de elementos? Como também o conjunto dos números ímpares tem o mesmo número de elementos que o conjunto dos números naturais, sendo os números ímpares partes do conjunto dos números naturais? E da mesma forma, os pares, os números triangulares e as magias do infinito em matemática. É exatamente por isso. Nós veremos aplicações matemáticas muito interessantes deste teorema que ficou conhecido na história da matemática como o paradoxo de Galileu. Iremos viajar por um mundo totalmente paradoxal, cheio de magias. Penetraremos nos domínios do infinito. Preste atenção, cuidado. Nesse domínio, fazemos truques, magias e descobriremos coisas fascinantes. As magias do infinito em matemática nos farão ficar de boca aberta igual a Cantor e dizendo: eu vejo, mas não acredito. As magias do infinito em matemática, o paradoxo de Galileu. Mas quem foi Georg Cantor? Georg Cantor viveu entre 1845 e 1918 e foi o criador da teoria dos conjuntos, muito conhecida por todos nós que estudamos e amamos matemática. Todos somos amantes da mesma mulher, matemática. Em suas pesquisas, ele desenvolveu uma nova aritmética, a dos números infinitos, ou, por razões filosóficas e até teológicas, porque quando Cantor começou a pesquisar a teoria do infinito, na perspectiva, por exemplo, dos teólogos escolásticos medievais, ele descobriu que ninguém sabia o que era infinito, nem de que estavam falando. Daí, então, eu não sei nem por que Cantor passou por não ser excomungado pela igreja, viu?
mas ele conseguiu passar. Ele fez uma média com os padres e depois a gente, de repente, conta essa história para vocês. Mas então, como indicam as suas fontes primárias, ele buscou razões filosóficas e teológicas, ele designou esses números de transfinitos. Transfinitos? Sim, para distingui-los do que realmente Cantor chamava de infinito. O infinito absoluto, na perspectiva do Georg Cantor, filosófica e teológica, o infinito absoluto pertencia única e exclusivamente a Deus. E os transfinitos eram o infinito como eles são vistos na criação. Daí então, todo o panorama do pensamento filosófico e teológico de Cantor nos revelam por que ele chamou esses números de transfinitos. Daí então, para designar esses novos números, ele usou símbolos não convencionais em teoria dos números para representar os números transfinitos, em vez de usar o famosíssimo e concorrido alfabeto grego como era de costume. Cantor escolheu o alfabeto hebraico para designar os seus novos números. Daí, ele utiliza o alfabeto hebraico, que é uma novidade na época, para poder representar os números transfinitos. Os misteriosos números transfinitos de Cantor. O que está acontecendo? Deste modo, para designar o menor número cardinal, Cantor usou a letra Aleph como índice 0, com índice 0, Aleph 0, ou no alemão Aleph null, conforme era chamado. O número cardinal transfinito Aleph 0 foi usado para representar o cardinal dos números naturais n. Em seguida, temos o próximo número cardinal dos números reais. O conjunto dos números reais tem um número cardinal Aleph 1, que representa o número transfinito dos números reais, ou da reta real em primeira instância, e assim por diante. De fato, até o plano R2, por exemplo, tem cardinal Aleph 1, ou seja, o mesmo número de pontos que tem a reta, o conjunto de pontos que compõe a reta, é igual ao conjunto de pontos que compõem o plano R2. E mais, esses dois conjuntos têm o mesmo número de elementos que o R3. E, professor, que negócio é esse? Eu falei para você lá no princípio. É melhor você parar esse vídeo e sair fora, porque o negócio é sério, é paradoxal. Definição. O conjunto dos números naturais considerado por nós aqui será esse conjuntinho aí, olha. Naturais, aqueles do processo de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e etc., conforme sempre enfatizava o professor Elon Lages Lima, do IMPA, né? Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Nas aulas de análise matemática, ele sempre dizia: nós aqui consideramos os conjuntos dos números naturais como sendo o conjunto composto dos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa convenção. Cantor viveu dias conturbados porque suas descobertas revolucionaram o conceito de número da sua época. Ninguém conhecia esse tal de números transfinitos, nem tinha uma ideia muito clara. Estavam construindo ainda a ideia dos números reais, dos números irracionais, dos números transcendentes. Então, Cantor viveu dias conturbados porque sofreu uma oposição muito grande. Todas as coisas novas realmente revolucionam. Então o indivíduo é taxado de doido ou, na melhor das hipóteses, o chamam de gênio. E Cantor fez uma revolução. Ele chegou a resultados realmente paradoxais, pois a sua aritmética transfinita, que foi o tema de minha dissertação de mestrado, dissequei nessa dissertação, esse assunto da aritmética transfinita aplicada a um domínio que Cantor sugeriu nas suas fontes primárias, que seria uma aplicação, por exemplo, em teologia. Eu nunca vi ninguém fazer uma aplicação da aritmética transfinita em teologia, e então eu acabei fazendo e ganhei aí a dissertação de mestrado que foi aprovada. Realmente, essa aritmética transfinita apresenta resultados surpreendentes.
O próprio Cantor perguntava a seu amigo Dedekind se ele estava correto em suas conclusões.